Olá pessoal, aqui é o Jorge, professor de Física, e esse é o nosso primeiro vídeo sobre resolução de exercícios, aqueles exercícios que nós já fizemos na sala de aula, exercícios da página 41 do livro de vocês. A matéria é cinemática, velocidade média. Então, para a gente acompanhar um pouco o livro, vamos ver lá o exercício número 1. Fazendo análise de um videoclipe de um jogo de futebol, verificou-se que nos sucessivos deslocamentos, um jogador percorreu 16.200 metros. Então a gente já pode, colocando esses dados aqui, vamos enumerar isso daqui. Exercício número 1. Ele correu 16.200 metros em 90 minutos. Por ser um jogo de futebol, então são aos 90 minutos. 90 minutos. Calcule a velocidade média em quilômetros por hora desse jogador durante a partida. Então a gente precisa utilizar aquela formulinha de velocidade média, que é o total do deslocamento dividido pelo total do tempo, e a gente obtém então dessa maneira a velocidade média do deslocamento. Só que a gente precisa antes disso fazer algumas transformações. Eu estou fazendo um teste aqui também, viu gente? Eu estou resolvendo esses exercícios no Word e se o processo ficar legal, a gente continua dessa forma, senão eu mudo a maneira de resolver aqui para a gente visualizar melhor, mas eu acho que assim fica bem limpinho, fica uma maneira interessante da gente ver. Então vamos lá, ele quer saber a velocidade média em quilômetro por hora. Então eu preciso transformar metros em quilômetro, 16.200 metros. Se eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros, quando eu tenho 16.200 metros, eu tenho 16,2 quilômetros. Ou a gente pode fazer aquela regra de 3, que é 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, quando eu tenho 16.200 metros, correspondem a x quilômetros. Tá? A gente já viu na sala de aula, vocês vão lembrar como que é, só pegar no exercício feito, que é facinho de ver essa regra de 3. E agora eu tenho aqui 90 minutos. 90 minutos corresponde a quantas horas? Se uma hora tem 60 minutos, eu tenho aqui 90 menos 60, sobra 30. Então eu tenho 1 hora e 30 minutos, ou 1,5 horas. Então agora a gente pode aplicar a fórmula. Tenho aqui a fórmula de velocidade média, aonde diz que a velocidade média ela é total do deslocamento dividido pelo total do tempo. Eu vou utilizar essa fórmula aqui mesmo para para fazer esse cálculo. Então, qual que é o ΔS? Qual foi o deslocamento? 16,2 quilômetros. Isso daqui dividido por 1,5 horas. Dessa forma eu tenho quilômetro, aqui eu posso colocar assim, quilômetro, e aqui no 1,5 o H de hora. Dessa forma eu tenho quilômetros por hora. E então a gente chegou na conclusão que a velocidade média dele durante todo o deslocamento foi de 10,8 quilômetros por hora. Assim a gente faz o cálculo e termina esse primeiro exercício. Vamos lá para o número 2. O 2 ele fala de deslocamento de um cidadãozinho que saiu de bicicleta. Então vamos lá. Às 9h30, Osmar saiu de casa com sua bicicleta para visitar alguns amigos. Primeiramente foi à casa de Odair, distante 12 quilômetros, chegando às 10 horas. Então, se ele saiu às 9h30 e chegou às 10 horas, ele percorreu esse trajeto em meia hora. Então, o que a gente tem? A princípio, ele andou, vamos colocar assim, vou colocar deslocamento, vou chamar esse aqui de A, e depois a gente faz a outra parte chamada de B.
Em A, ele se deslocou 12 quilômetros no tempo de 0,5 horas. E depois aqui, a gente pode falar que em B, o restante do deslocamento, vamos ver como é que foi isso aqui. Após conversar durante meia hora, então ele ficou parado meia hora, Osmar se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo velocidade constante de 20 km por hora, e chegou lá às 11h30. Qual foi a velocidade escalar média de Osmar em quilômetros por hora desde sua casa até a casa de Rosângela? Então significa assim, que ele vai sair da casa dele, vai até na casa da Rosângela, mesmo ele tendo parado aquela meia horinha para conversar na casa do amigo dele, essa meia hora vai ser computada. Então o que a gente precisa fazer é computar essa meia hora. Então vamos ver como é que a gente faz isso a princípio. Então vamos pensar nesse primeiro deslocamento. A gente tem aquela formulinha, que foi aquela que eu falei para vocês, que é o Deus vê tudo. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Mas eu já tenho a distância e eu tenho o tempo. Eu quero calcular aqui a velocidade desse primeiro trajeto. A gente tem como calcular qual foi a velocidade desse primeiro trajeto. Vamos ver lá então como é que ficou? A fórmula para velocidade, é só a gente desmembrar aquela, mas eu vou inserir para vocês verem a fórmula de velocidade. Está aqui então, velocidade é igual a distância percorrida dividido pelo tempo. A distância percorrida foi de 12 km e o tempo percorrido foi de 0,5 horas. 0,5 horas. Tá um quadradinho chato aqui que eu não quero que fique. 0,5. Dessa maneira, eu tenho que 12 dividido por meio é a mesma coisa que multiplicar 12 por 2. Quando a gente divide por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2, e isso aqui representa 24 km por hora. Vamos analisar agora a segunda parte do nosso deslocamento. O que aconteceu então? Ele foi na casa de Odair e ficou lá. Ele saiu às 9h30, chegou às 10 horas. Ficou lá mais meia hora. Então ele saiu da casa do Odair às 10h30 e chegou na casa da Rosângela às 11h30. Então, se ele se deslocou das 10h30 às 11h30, ele andou durante 1 hora. Então, o deslocamento B foi feito em 1 hora. E qual foi a velocidade desse deslocamento? 20 km por hora. Velocidade foi de 20 km por hora. A gente precisa fazer conta para saber qual foi a distância. Então, é só a gente pensar dessa forma. Ele andou uma velocidade de 20 km por hora. Se ele andou a 20 km por hora durante 1 hora, a distância percorrida é de 20 km. Ou quem quiser fazer a conta, então, para calcular distância, é só utilizar aquela outra formulinha que está aqui, ó. Distância é igual a velocidade. Olha lá, distância, velocidade vezes o tempo. Distância é 20 km vezes 1, que é 20 km por hora vezes 1 hora. A gente corta a hora e a distância dá, então, em 20 km. O que ele quer saber agora é qual foi a velocidade média que ele percorreu. A velocidade média de todo o trajeto.
Olha lá, qual foi a velocidade escalar média de Osmar em quilômetros por hora desde sua casa até a casa de Rosângela? Olha lá, ele saiu às 9h30 de casa, chegou às 10 horas na casa de Odair, ficou lá mais meia hora e depois chegou na casa da Rosângela às 11h30. Ele levou no período todo foi 2 horas. Então a gente tem que no período todo foram 2 horas. E qual foi a distância total percorrida? A distância total percorrida é o deslocamento que ele fez em A, distância total, é igual à distância que ele percorreu em A, que é 12 km, mais a distância que ele percorreu no trajeto B, mais 20 km. Isso daqui corresponde, então, a 32 km. E agora a gente volta para o cálculo da velocidade média. Então, eu tenho aqui equação de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? S menos SO. E ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. O que tem, então, como ΔS? ΔS é a distância total. A gente não vai fazer, então, 30, 32 menos alguma coisa, não. A distância total é 32 km. 32 km dividido por 2 horas. Velocidade é marcado em quilômetro por hora. Então, a gente tem que isso daqui... Vamos lá, deixa eu acertar a fórmula. Isso daqui é igual a 16 km por hora. Então, a gente consegue analisar que no primeiro trajeto, andando a 24 km por hora, depois ele parou meia hora e essa meia hora foi computada. Depois ele andou mais 20 km a 20 km por hora, dá um resultado, uma resultante final de 16 km por hora, a velocidade média total do percurso. Então, esse é o exercício número 2. Vamos lá para o 3 da página 41 agora. Vamos ver o enunciado dele. Então vamos lá, pessoal. O número 3 é o seguinte, ele fala da Pangeia. A Pangeia era um supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que, devido a processos geológicos, foi se fragmentando. Supõe-se que há 120 milhões de anos atrás, então vamos marcar os dados. Primeira coisa, 120 milhões de anos atrás é tempo. Então a gente tem 120 milhões de anos. Opa! Escrevendo com uma mão só. Deixa assim, ó. 120 milhões de anos atrás, a África e a América do Sul, que faziam parte da Pangeia, começaram a se separar e os locais onde estão hoje a cidade de Buenos Aires e a cidade do Cabo coincidiam. A distância atual entre as duas cidades é de aproximadamente 6.000 quilômetros. A gente tem agora a distância, vou colocar só D, distância 6.000 quilômetros. Calcule a velocidade média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetros por ano. Então ele quer velocidade média em centímetros. Vamos dar uma olhadinha lá o que era Pangeia rapidinho, só para vocês entenderem. Quem quiser procurar no YouTube, tá lá, Pangeia. Dá uma musiquinha boba de fundo aqui, mas a gente tem uma ideia do que era então o supercontinente. Tudo era grudadinho, tudo junto. E vamos dar uma olhada como que foi essa separação. Olha lá. Uma coisa mais ou menos desse jeito. Quem quiser procurar mais e saber sobre Pangeia, só procurar lá no YouTube e vai encontrar de forma
de forma mais fácil. Então a gente tem distância e tempo, tem que calcular a velocidade, já que velocidade média é o total de distância dividido pelo total de tempo. Então é só a gente fazer agora aqui qual é o cálculo da velocidade, e ele quer em anos. Olha lá, vou voltar a escrever aqui direitinho. Milhões de anos. Então, como é que a gente representa isso? Olha aqui, 120 milhões. É um negócio que tem um monte de zero, né? Lembra que eu falei para vocês na sala? Como é que a gente faz? 120. Vou dar um espacinho aqui para facilitar a visualização. 120, se eu colocar 3 zerinhos assim, multiplicar por 1000, fica 120 mil. Se eu multiplicar por 1000 de novo, fica 120 milhões. Olha lá, 120 milhões. É 120 multiplicado por 1000, multiplicado por 1000 de novo. E agora a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3 para transformar 6.000 quilômetros em centímetros. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vou montar aqui para vocês. Eu falo que 1 quilômetro tem... Deixa eu afastar mais, né? 1 quilômetro tem 1000 metros. Portanto, eu não tenho eu tenho 6.000 quilômetros. 6.000 quilômetros equivalem a x metros, certo? Então vamos ver quanto que isso representa. Eu tenho que x é igual a 6.000 vezes 1000. Isso aqui eu vou estar achando então o quilômetro em metro. A gente viu que isso daqui, 6.000 vezes 1000 vai dar 6. 1, 2, 3. Vou dar um espacinho, 1, 2, 3. Achei agora, então, 6.000 quilômetros em metros. Só que 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu preciso, além de tudo, multiplicar isso daqui por 100. Então, todo esse valor aqui multiplicado por 100. Então, agora eu vou fazer lá 6. Vou manter os zeros separados do jeito que estão para a gente entender mais fácil. 1, 2, 3, que eu tinha antes. 1, 2, 3 de novo. E agora, os dois zeros ali do 100 é esse monte de zerinho que a gente tem. Correto? Então, vamos agora. O que eu tenho? Tenho anos e centímetros. Quando eu fizer a divisão, eu vou ter, então, ele vai dividir com a velocidade de tantos centímetros a cada ano. Então, vamos inserir a fórmula aqui de velocidade média. Δs sobre ΔT. O que eu tenho de ΔS, então? É esse valor aqui. ΔS, distância, é o 6. 1, 2, 3. Vou dar um espacinho. 1, 2, 3. 1, 2. Dividido pelo tempo de 120 milhões. 120, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E tudo isso daí é que dá, então, o valor que a gente vai querer em centímetros por ano. Só um minutinho. Vamos lá, então. Como é que a gente pode fazer? Eu posso eliminar alguns zeros. Vamos ver assim, eu tenho 3 zeros aqui, tenho 3 zeros aqui, 3 zeros aqui embaixo. Eu posso eliminar esses 3 zeros, pode cortar. Cortei 3 zeros, aqui embaixo também corto 3 zeros. Aqui é a mesma forma. Tem 3 zeros aqui, posso cortar 3 zeros aqui. Agora, tem um zero aqui, a gente pode cortar. Com isso eu tenho 60, simplificando, eu tenho 60 dividido por 12, que é igual a 5. Valor de 5, o quê? Centímetros por ano. Essa é a velocidade média com a qual o continente se dividiu, então. É 5 centímetros a cada ano. Essa é a resposta final do exercício número 3. Vamos lá para o exercício de número 4.
também da página 41. Então, vamos lá. Um atleta percorre 600 metros com velocidade constante de 4 metros por segundo. Então, a gente vai sempre colocando dados para facilitar a vida da gente. Vamos lá. Então, ele fez distância de 600 metros com velocidade igual a 4 metros por segundo. Isso aqui foi uma dos dados que deu. E em seguida, vamos lá, vou dar um espacinho. Em seguida, ele fez mais 800 metros, distância igual de 800 metros, no tempo de 4 minutos e 10 segundos. Calcule a velocidade escalar média do atleta nesse percurso de 1.400 metros. Ele quer saber, então, qual foi a velocidade média dele, quanto que ele fez de velocidade média no percurso total de 800 mais 600 metros, que é então a distância total. O que a gente precisa fazer de mais importante aqui é o seguinte. A gente precisa fazer tem que fazer uma transformação e uma conta para achar o tempo. Nessa daqui, eu preciso achar qual foi o tempo gasto. Então, como é que a gente... Tá, metro e metro, então a gente pode trabalhar desse jeito. Qual é a fórmula para encontrar o tempo? Vamos lá. Tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Qual foi a distância percorrida no primeiro trajeto? 600. Qual foi a velocidade? Velocidade foi 4. Com isso, a gente tem que o tempo gasto foi de 150 segundos. 600 dividido por 4 dá 150. 150 segundos. Estou deixando tudo em letra maiúscula para facilitar a visualização, tá? Então, a gente tem aqui esse valor de 150 segundos para esse primeiro trajeto. Agora vamos ver nesse segundo trajeto o que a gente precisa saber. Eu preciso simplesmente transformar quantos segundos é isso daqui. Então, o que eu tenho? Vamos dizer que é assim, 4 minutos. 1 minuto tem 60 segundos, mas eu tenho 4 minutos, então são 4 minutos vezes 60, que são 60 segundos, mais 10 segundos. 4 vezes 60 mais 10, eu vou ter a quantidade de segundos que ele leva para fazer esse trajeto. Então, 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 60, 240. 240 mais 10, 250 segundos. Foi isso que ele levou. Agora a gente precisa somente aplicar a fórmula de velocidade média, aonde a gente tem que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é a distância total. Ele saiu do zero, correu até 600 e de 600 foi até ele correu mais 800. Então ele correu no total 1.400 metros. Ele saiu de 0 a 600 e depois dos 600 ele correu mais 800 metros, dando assim os 1.400 metros. Se a gente fizesse S menos SO, que é o ΔS, seria 1.400 menos 0, por isso que continua 1.400. Então a velocidade é 1.400 metros, que é o total, dividido pelo ΔT. Agora, qual foi o tempo? Qual foi o tempo total? Qual que é o tempo final? ΔT não é tempo final menos o tempo inicial? O tempo inicial é zero, porque ele saiu do repouso, ele saiu do zero e chegou lá no finalzinho dos 1.400 com a somatória de qual tempo? De 150 deixa eu inserir a fórmula aqui, 150 mais
250. 150 mais 250, a gente sabe que dá 400. Então, eu tenho aqui, ó, vou apagar 400. Certo, como é que a gente faz essa conta? Eu posso simplesmente cortar aqui, ó. Corto esses dois zeros, com esses dois zeros aqui de baixo. Simplifico a nossa vida. 14 dividido por 4. E o valor é 3,5 metros por segundo. Essa é a velocidade média do atleta do zero até o final dos 1.400 metros. Essa é a resposta final do exercício número 4. Vamos lá para o exercício de número 5. O exercício de número 5 fala assim, ó, para partir da cidade A e chegar à cidade B, um motorista de caminhão precisa percorrer 100 km. Então, ele vai sair de A e vai até B. Vamos fazer assim, ó. A para B, distância total de 100 km. Então, a gente já sabe que o nosso ΔS, a nossa distância total, é de 100 km. Então, dessa forma, a gente vai colocando dados, fica bem mais fácil na hora de resolver. Ele percorreu nos primeiros 20 km, com velocidade média de 80 km por hora. Então, a gente viu que durante esse trajeto todo ele foi dividido em duas etapas também. É mais ou menos parecido com esse exercício da bicicleta. Exercício número 2, que é o da bicicleta. Ele fez mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou chamar de percurso 1, para a gente não confundir ali de cidade A para B. Vou chamar de percurso 1. O que a gente tem aqui? No percurso 1, ele percorreu, então, 20 quilômetros. Retomando aqui, que eu tive que fazer uma pausa, vamos lá. Então, nesse primeiro percurso, ele fez 20 quilômetros, que foi a distância. Vou pôr aqui, ó, distância foi de 20 quilômetros. E ele percorreu com uma velocidade igual a 80 km por hora. Tá, vamos continuar a leitura do enunciado. Ele percorreu os primeiros 20 km com velocidade média de 80 km por hora. Após que, devido a problemas mecânicos, ficou parado durante 30 minutos. Então, ele vai ficar parado durante meia hora. Vamos ver aonde que isso vai entrar no nosso exercício. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto? Se ele percorreu 20 km, ele precisa percorrer 80 km finais para que ele termine esse trajeto. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar em B 2 horas após ter partido de A? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar qual é a velocidade aqui. A velocidade a gente já tem. Qual foi o tempo que ele percorreu, que ele fez esse primeiro trajeto? Então vamos lá. Fórmula de tempo. A gente tem que tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Vamos ver quanto tempo demorou para ele andar 20 km. Então ele andou 20 km. E a uma velocidade de 80 km por hora. A gente tem que 20 dividido por 80 é a mesma coisa que 2 dividido por 8. Simplificando isso daqui, ó, a gente pode dividir os dois termos por 2. Isso fica 1 dividido por 4, que equivale a 0,25.
0,25 horas. Ele, não que isso seja 25 minutos, isso não é 25 minutos. É quase meia hora, é 0,25 horas. Se a gente dividir a hora em 4, 0 horas. Se a gente colocar lá 100 como máximo, seria a hora dividida de forma decimal, o 0,25 equivale mais ou menos equivale exatamente a 15 minutos, porque meia hora é 30 minutos. Então 0,25 é 15 minutos. Não estamos trabalhando em minutos, ele quer saber em horas, 0,25 horas. Isso aqui foi o tempo que ele levou nesse primeiro trajeto. Então agora vamos voltar ao raciocínio. O que aconteceu no restante do trajeto, então? Vamos voltar aqui. Ele andou 0,25 horas e por problemas mecânicos ele ficou parado meia hora. Meia hora, tá aqui, 1,2 horas. 1,2 é meia hora, que é a mesma coisa que a gente fazia assim, Isso daqui mais 0,5 horas. Então o trajeto A total, ele gastou até aqui 0,75 horas. Se ele andou 0,25 horas, quebrou e ficou parado 0,5 hora somente, o total gasto até ele chegar nesses 20 km, ele perdeu nesses 20 km 0,75 horas, 45 minutos. Então ele pergunta agora qual deve ser a velocidade média para que ele complete o restante do caminho dentro do tempo de 2 horas. Vamos pensar assim então. Tem 2 horas no total. Tenho 2 horas no total. Vou fazer aqui mesmo. 2 horas no total. Só que ele já perdeu 0,75. Então ele já perdeu menos 0,75. Quanto que sobra de hora para ele fazer o percurso? Sobra 1,25 horas. 1,25 horas. E qual é a distância que ele precisa percorrer? Se ele já percorreu 20 km num total de 100, o que falta então é o 100 menos o 20. Aí sim entra aquela conta do ΔS, que é o S menos o SO. O que é o S? É o espaço final, a distância final, 100. E ele saiu do ponto 20. Falta então 80 km. Ele tem que andar mais 80 km. Então ele quer saber qual a velocidade média para ele percorrer 80 km com a velocidade de 1,25 horas. É só a gente aplicar a fórmula agora de velocidade. Não precisa nem ser a velocidade média, a gente pode fazer a velocidade só, lembrando que a gente precisa usar esse valor aqui que é o correspondente ao ΔS. Não vamos complicar muito não, vamos fazer para mostrar que é fácil. Então, qual é a velocidade? Velocidade é a distância, mas é a distância que falta, 80 km. E o tempo que ele tem para fazer isso é 1,25 horas. Com isso, nós temos que 80 dividido por 1,25 dá 64. O que? É 80 quilômetros, 1,25 horas, quilômetros dividido por hora. E assim a gente tem o valor final de 64 km por hora, que é a velocidade que ele precisa imprimir para conseguir realizar o restante do trajeto dentro do prazo de 2 horas. Vamos lá para o exercício número 6. O exercício número 6 ele é um pouquinho mais complexo na parte de conversão de unidades, mas também não tem nada de tão excepcional. Vocês vão ter que lembrar um pouquinho o conceito de notação científica. Vamos lá ao 6 então. A distância média da Terra à Lua é de 3,9 vezes 10 à oitava metros.
Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, qual é o tempo médio gasto pela luz refletida pela Lua para chegar à Terra? É mais ou menos assim, qual é a velocidade da luz que a luz precisa percorrer para sair da Terra e chegar até a Lua, ou da Lua até na Terra. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos colocar primeiramente os dados. Ele falou então que a distância é igual, deixa eu achar aqui, 3,9 vezes 10 elevado à oitava. Deixa eu colocar o elevado aqui. 10 elevado à oitava, isso aqui, metros. E a velocidade da luz, ela é 3 vezes 10 elevado, deixa eu dar um espacinho, né? 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Olha lá a pergunta. Qual deverá ser a velocidade média? Qual é o tempo médio gasto pela luz refletida pela Lua para chegar até a Terra? Então, o tempo é dado em segundo. A gente vai ter que trabalhar isso daí em segundo. Só que precisa ser metros por segundo, né? A gente precisa trabalhar tudo com metros e não pode trabalhar, então, com medidas diferentes. A gente tem aqui metro e tem também o quilômetro. A gente precisa converter uma delas. Ou vai converter isso daqui para metro, ou vai converter isso daqui para quilômetro. Porque na hora que a gente fizer a operação matemática, vai cortar um pelo outro e dessa forma vai sobrar somente o segundo. Vamos transformar a distância. Olha lá, o que a gente pode fazer? Sempre com a regrinha de 3, sempre regra de 3. Então eu tenho que, a gente pode fazer assim, ó, 1 quilômetro corresponde 1000 metros. Quantos quilômetros eu vou ter? Vamos colocar aqui x. Quantos quilômetros eu vou ter quando a distância é de 3,9. Deixa eu copiar isso daqui. 3,9 vezes 10 à oitava. Então, a gente já percebe que quando a gente multiplica isso daqui em x, eu tenho x vezes 1000 e 1 vezes 3,9. A formulinha fica desse jeito aqui, ó. A gente já tinha visto, até já tinha resolvido isso na sala, mas só para vocês relembrarem, fica assim, ó, x é igual a 3,9, vou copiar novamente aqui, ó, 3,9 vezes 10 à oitava, tudo isso aqui dividido, vou colocar a barra aqui para representar o dividido por 1000. Mas olha que legal, o 1000, lembra que a gente falou que o 1000 corresponde a 10 elevado à terceira? 1000 corresponde a 10 elevado à terceira. Certo. Para que a gente está fazendo isso? Para quando a gente fizer essa operação matemática, é a mesma coisa que a gente fazer assim, ó. Quando eu divido por esse valor, é a mesma coisa que eu fazer isso daqui, eu posso fazer isso daqui, ó. Me enrolei ali na hora de falar o verbo, né? Posso fazer isso daqui. Quem trabalha com número geralmente se complica na letra. Então vamos lá. Mesma coisa que fazer 3,9 vezes 10 à oitava. Como está dividido por 1000, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso do valor. Eu pego esse valorzinho aqui, ó, e multiplico por 10 elevado a menos 3.
Esse é o procedimento para a gente realizar esse tipo de operação. E agora eu tenho que isso daqui equivale a 3,9 vezes 10 é 8 menos 3, sobra 5. 3,9 vezes 10 a quinta metros. Aliás, quilômetros, né? Estava em metros, a gente transformou em quilômetros. Eu tenho que 3,9 vezes 10 a oitava metros correspondem a 3,9 vezes 10 a quinta quilômetros. Agora fica mais fácil da gente fazer essa operação. O que ele quer saber? Velocidade média. Então, velocidade média não, quer saber o tempo, né? Então, vamos lá para a formulinha de tempo. Qual é o tempo que demora para a luz chegar da Lua até a Terra ou da Terra até a Lua? Tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Distância foi isso que a gente usou agora aqui, ó. Isso aqui é distância em quilômetros. Essa é a distância. Ele não aceitou 10 a quinta aqui. Ó. Vamos colocar de novo. 10 elevada. Ó, ele não permite fazer. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar esse sinalzinho que corresponde ao elevado. Tá? 10 elevado a quinta dividido pela velocidade. Velocidade 3 vezes essa velocidade aqui. Ele não aceita. Também vou colocar esse símbolo que corresponde à potência. Então, 3 vezes 9 vezes 10 a quinta dividido pela velocidade de 3 vezes 10 a quinta. Isso daqui eu posso fazer o seguinte, tanto esse 10 a quinta quanto esse aqui eu posso cortar. Corto um e corto o outro. Facilita a nossa vida. E sobrou somente 3,9 dividido por 3, que corresponde a 1,3 segundos. Então, como resposta final, a gente tem que a velocidade da luz, da luz refletida na Lua para chegar até na Terra é de 1,3 segundos. Essa é a resposta do exercício número 6. Vamos lá para o exercício número 7. Um veículo, deixa eu deixar um espacinho. 7. Um veículo percorre 120 km com velocidade escalar média de 60 km por hora. Então vamos lá. Vamos colocar aqui que a distância é de 120 km. 120 km com velocidade de 60 km por hora. A seguir, ele percorre mais 150 km. Vamos lá de novo. Outra distância de 150 km com velocidade de 50 km por hora. Com velocidade de 50 km por hora. Qual a velocidade escalar média desse veículo no percurso completo? Quer saber qual é a velocidade média no percurso total? O percurso total é de 120 km mais 150 km. Certo? A gente precisa calcular o tempo, porque isso aqui não foi dado tempo. Preciso sempre ter as três equações, lá, as três variáveis, distância, velocidade e tempo. Qual que é o tempo aqui? A gente precisa fazer conta? Mais ou menos. Olha só, se eu tenho uma distância de 120 km, eu tenho que andar 120 e a cada hora eu vou andar 60
quilômetros, ele falou aqui, ó, 60 quilômetros em 1 hora. 60 km por hora é isso que está falando. É 60 quilômetros em 1 hora. Se eu tenho 60 quilômetros em 1 hora e eu tenho que andar 120 quilômetros, eu preciso de 2 horas. A gente nem precisa fazer conta. Está muito fácil aqui, ó. E vamos ver aqui o de baixo. Tempo. Se eu ando a 50 km em 1 hora e eu preciso andar 150 km, o tempo que eu vou levar é 3 horas, que é 3 vezes 50, que dá 150, ou está aqui, ó, 150 dividido por 50, que equivale, que dá 3 horas. E se alguém quiser, então, quiser calcular pela formulinha, tem a fórmula que eu passei para vocês, ela está lá, ó, tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Então tem as 3 fórmulas, que é o distância é igual a velocidade vezes tempo, e com essa fórmula aqui a gente consegue tirar todas essas outras. Então, tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Certo, feito isso, a gente vai calcular agora qual é o ΔS, que é o que ele realmente quer saber. ΔS, aqui, ó, aliás, velocidade média que tem o ΔS. A velocidade média total é o ΔS. Qual que é o ΔS? Ele saiu do 0 e andou 120. Depois saiu do 120 e andou mais 150. O total do ΔS é 150 mais o 120. 150 mais 120 dá um total de 270 quilômetros. E qual foi o total de horas? No primeiro trajeto ele saiu do 0, andou 2 horas, depois ele andou mais 3 horas. É 5. 5 menos 0 igual a 5. Então aqui o valor é 5. Feito isso, a gente tem que 270 dividido por 5 dão 54 km por hora. Essa é a velocidade média total do percurso. Velocidade média do percurso de 270 km que ele percorreu. Agora a gente vai para o exercício número 8, que é o último, e a gente vai colocar uma formulinha que é um pouco diferente que eu havia passado para vocês. É o primeiro contato que a gente vai ter com essa equação, com essa função horária. Então vamos lá para o número 8. Vamos lá. Um móvel percorre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária. A função horária que ele faz é essa daqui, ó. S é igual a 3t, ou 3 que multiplica t, mais 6. No Sistema Internacional de Unidades. Determine a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 1 segundo a 5 segundos. Então, a gente tem um intervalo de tempo de 1 a 5. Vou pôr aqui que o intervalo de tempo 1 a 5 segundos. Eu lembro que eu tinha passado para vocês uma formulinha que ela fala assim, ó, S é igual a SO mais V vezes T. Eu falei para vocês que isso daqui a gente podia escrever, para lembrar dela a gente fazia assim, ó. Sorvete. S é igual a SO mais V vezes T é a fórmula do sorvete. Então, a gente tem como calcular através dessa fórmula. Vamos ver como que isso é feito. A gente vai calcular quais são, então, os pontos finais, quais são os S's. A gente vai ter, nesse caso aqui, vou chamar de S1, porque a gente vai calcular com o tempo, primeiramente, de 1 segundo. Então, o que é isso aqui? Ó? SO. SO é o espaço inicial. O espaço inicial é 6.
Olha só, quando a gente tem aqui o número que multiplica o número que multiplica o tempo é a velocidade. O número que está sozinho corresponde então ao SO. S é igual a SO mais velocidade de 3 vezes o tempo. Foi isso que a gente fez. A formulinha só está trocada, ela só está com outra posição. Então vamos calcular o S1. O S1 é o quê? S é igual a SO, é igual a 6 mais 3 vezes o primeiro tempo. Aqui, é 3 vezes 1. Então, o S1, a posição, quando ele está em 1 segundo, é de 6 mais 3, é igual a 9. Vamos chamar isso aqui de 9 metros. Ele está no 9 metros, ele saiu do zero, em 1 segundo ele está na posição de 9 metros. Vamos calcular agora o S2. Não é coração S2 não, gente, é espaço mesmo. Mas parece coração. Então, S2 é coração, é amor. Vamos lá. S2 é igual a SO. SO é o número que está sozinho. Olha aqui, ó, ele não tem nada. Ele é o 6 mais 3, que é o da fórmula. 3 é a velocidade, vezes o tempo, que agora a gente vai calcular como tempo de 5. Então, aqui, ó, 3 vezes 5, 15. 15 mais 6 dá 21. 21 metros. Quando o móvel se deslocando chegar a 5 segundos, ele vai estar a 21 metros da origem. Ele saiu do zero, com 1 segundo, ele está no 9. Com 5 segundos, ele vai estar na posição 21. Então, vamos ver agora qual que é a velocidade média. Ele pede qual é a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo. Então a gente calculou agora aqui quais são os S's, qual que é S final e S inicial. A gente tem então esses dois S e também tem o tempo, ou tem o ΔT. Vamos ver como é que faz isso com a fórmula. É a primeira vez que a gente está usando a fórmula com essa configuração. Vamos lá agora, ΔS. O que é o ΔS? É o S final menos o S inicial. Então, a gente tem que é 21 menos 9. 21 menos 9. É o 21 final e o inicial 9. E qual que é o ΔT? ΔT é o tempo final, 5, menos o tempo inicial, 1. 21 menos 9 dá quanto? 12. Isso aqui dá 12. Eu vou até mudar, vou deixar aqui em cima já. Já vou refazer aqui. Ó. 12. 5 menos 1. 4. E 12 dividido por 4 é igual a 3. E a gente quer saber qual é a velocidade. Velocidade, então, é dado em metros por segundo. Dessa forma, a gente tem a resposta final do exercício número 8 como metros por segundo. Então, está aqui a resolução de todos os exercícios da página 41, exercício do 1 ao 8. Quem tiver oportunidade pode, além de curtir, pode compartilhar esse vídeo. Pode compartilhar com os amigos aí da sala também. E se tiver oportunidade, puder seguir aí o canal, puder... não lembro no canal do YouTube como é que faz, tem que inscrever. Tem que se inscrever no canal. Quem se inscrever no canal facilita porque vai estar recebendo informações no e-mail toda vez que a gente coloca vídeo novo. Toda vez que eu puser vídeo novo, embora eu vou avisar para vocês que já está com vídeo novo, vocês podem seguir, mas é uma maneira mais prática de chegar para vocês a mensagem que já tem vídeo novo para vocês darem uma olhada lá e estudem para a prova, estudem bastante física, que física é uma matéria assim, é muito importante, uma matéria de transformação do mundo, é uma matéria que de fato
é assim, pouco estudado, assim, pouca gente estuda, mas ela é uma matéria muito importante para várias áreas do conhecimento. Certinho, pessoal? Obrigado por terem assistido e até a nossa próxima aula e os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.